Olá, tudo bem? Beleza? Esse vídeo aqui ele é um corte da resolução completa da URCA, Universidade Regional do Cariri, 2024, primeira aplicação. Se você quiser ver a prova inteira, o link está na descrição e tem também uma playlist com uma temática do exercício que você está assistindo, uma playlist com as questões da Universidade Regional do Cariri, ordenada por conteúdo. Tudo isso só você olhar depois que você vê esse vídeo aqui na descrição do vídeo, beleza? Vamos para a resolução? Então, Universidade Regional do Cariri, questão 45, última questão de Química da prova, 2024, primeira aplicação. Sobre o estudo das propriedades coligativas, avalie as afirmações abaixo e julgue e marque a opção que esteja correta. Então, propriedades coligativas, onde que a gente estuda fisicoquímica, né? Vê ali soluções, gases, aí vai para propriedades coligativas ali, um assunto não muito cobrado em alguns exames, mas aqui na Universidade Regional do Cariri é importante a gente estudar. Então, item A, né? Alternativa A. A pressão de vapor de um sistema soluto mais solvente, então, por exemplo, água com sal, água com açúcar, é aumentada à medida que se aumenta a quantidade de soluto e a diminuição da quantidade de solvente. Então, a pressão de vapor aumenta conforme você aumenta o soluto e diminui a quantidade de solvente. Então, aqui, pessoal, vamos revisar. A gente estuda por questões aqui nesse canal. Então, termos e conceitos, né? Quanto mais soluto, mais concentrado, mais mol por litro a gente tem, maior a molaridade, né? Que é a concentração molar, e também maior a molalidade. Quando a gente está na parte quantitativa de propriedades coligativas, a gente não usa mol por litro, a gente usa mol por quilo. Porque é assim que é feito os cálculos e as análises quantitativas. Então, por isso que eu estou falando de molalidade aqui no meu termos e conceitos, na nossa revisãozinha antes de responder. Então, quanto mais soluto ou se você evaporou e diminuiu a quantidade de solvente, quanto mais soluto ou menos solvente, mais concentrado e maior vai ser a molalidade, que é esse mol por quilo, tá? A gente não usa mol por litro, como eu falei. E aí, o que vai acontecer? Quanto maior a quantidade de soluto, menor a quantidade de solvente, menor a volatilidade e menor a pressão de vapor. Então, se eu tenho água, a água evapora, beleza? Pensa a água evaporando. A água evapora. Água com sal, água com soluto, ela evapora menos. Se ela evapora menos, ela vai ser menos volátil. Então, água, quanto mais. Pensa no caso, água sem soluto e água com sal. Quanto mais sal você colocar na água, mais coeso vai estar. Ali você não é nem. Não depende de qual soluto que é, só depende da quantidade de soluto. Que é o efeito de coesão ali. Quanto mais soluto, quanto mais sal, menos ele evapora, menos volátil ele é. Se ele evapora menos, vai ter menos gás. Se tem menos gás, menor vai ser a pressão de vapor. E aí vai ter maior pressão osmótica, menor temperatura de congelamento, né? Então, água congela a 0 graus. Água com sal vai congelar a -2, -3, -5, depende da quantidade de soluto. Água pura, né? Ferve a 100 graus a 1 atmosfera. Água com sal de cozinha vai ferver a 101, 101,5, 102, depende da quantidade de soluto. Vai ferver, vai ebulir numa temperatura maior. Essa parte da pressão osmótica a gente já vai ver com calma aqui. Então vamos lá. Vou colocar aqui agora uma ilustração para eu repetir o que eu acabei de te falar. Água pura evapora. 1, 2, 3, 4 símbolozinhos para mostrar água pura ali evaporando. Água com soluto, por exemplo, sal de cozinha, vai ter um efeito coligativo ali desse soluto, dessas partículas aqui dissolvidas, e ele não vai evaporar mais como antes. Por causa desse efeito de coesão, por causa desse efeito coligativo, ele evaporava numa certa quantidade, agora ele evapora menos. Então, quanto mais soluto, menos volátil, menos evapora. Tudo bem? Também dá para comparar a volatilidade por interações intermoleculares. Aí a gente vê isso em outro momento na química. Então, por exemplo, só para
Você não achar que é só efeito de partículas de soluto aqui. Água pura, etanol puro. O etanol puro evapora mais fácil, o etanol puro é mais volátil. Os dois estão puros, nenhum dos dois tem soluto. Aqui eu estou comparando um solvente puro com um solvente com soluto. Então, água e água com sal. Então, tem esse efeito de comparar líquidos, comparar substâncias diferentes e comparar a mesma substância sem soluto e com soluto. Esse efeito de partículas, de soluto ali, causando uma coesão, a gente chama isso de efeito coligativo. Se tem menos vapor, vai ter menor pressão de vapor. Então, olha o tanto de vapor que tem aqui, tem mais vapor, evaporou mais fácil, tem maior pressão de vapor. Aqui, ó, o símbolozinho do vapor, em menor quantidade, menor pressão de vapor. Beleza? Então, a gente está estudando, tenha calma. A pressão de vapor de um sistema soluto é aumentada? Não, ela é diminuída conforme aumenta a quantidade de soluto e diminui a quantidade de solvente, beleza? Você pode pensar também que conforme o líquido vai evaporando, né? Ele vai evaporando, por exemplo, eu tenho água com sal. Ele foi evaporando, a quantidade de líquido foi diminuindo. Conforme ele vai evaporando, mais concentrado ele vai ficando, menos volátil, menos evapora, mais efeito coligativo. Você pode pensar nisso também. Água com pouco sal, você poderia pensar isso. Água com pouco sal, água com muito sal. Foi diminuindo o volume, foi aumentando a concentração. Você poderia pensar assim também. Eu gosto de pensar sem soluto nenhum, com soluto, fica mais fácil. Mas você pode pensar essa mesma quantidade de soluto aqui, só que um volume maior e foi evaporando. Conforme vai evaporando, vai ficando mais difícil evaporar por causa desse efeito coligativo que vai aumentando conforme aumenta a concentração. Beleza? Olha o tanto de coisa que tem aqui. B, um exemplo de crioscopia, né? Esse efeito no congelamento, são os aditivos anticongelantes que se colocam nos radiadores dos automóveis em locais onde a temperatura é muito baixa. Sim, isso é verdade. Então você tá lá no Canadá, nossa, qual que foi o país mais feliz do mundo esse ano que saiu? Acho que foi a Finlândia. Foi a Finlândia? Putz, foi algum país lá do norte da Europa. Nossa, é o país mais feliz do mundo. Menos 20 graus. Gente, não tem como você ser feliz em menos 20 graus. Eu gosto de frio, tô até com blusinha de agasalhada aqui, tá fazendo 20 graus aqui em Jundiaí, que é a cidade que eu tô. Mas, gente, aqueles países é muito frio. E aí o que que acontece? A água do radiador do carro congela. A água do radiador do carro congela lá na Finlândia, no Canadá. Eles têm que colocar um aditivo anticongelante. É um líquido verde, né, que eles vão adicionar ali, geralmente é um líquido verde bonitão. Tem inclusive na parte de experimentos do meu canal para você ver esse líquido anticongelante causando um efeito ali de densidade e tal. Quando eles colocam esse anticongelante, eles fazem o quê? Eles estão adicionando soluto naquela água do radiador. Quando eles adicionam, é tipo como se fosse uma água com sal, mas não é sal, tá? É um soluto que tá ali diferente. Quando eles adicionam esse soluto, eles vão diminuir a temperatura de congelamento. Então tá fazendo menos 20, só que a temperatura de congelamento ali da água do radiador do carro é menos 30. A água só vai congelar se for menos 30. E aí não congela e eles conseguem andar com água no radiador ali do carro, né? Por causa desse efeito dos aditivos anticongelantes. E aí tem que fazer a continha. Tem no meu canal, tá? Olha, tem uma playlist de experimentos. Tem a quantidade de aditivo que você põe. Aí tem um densímetro de bolas. Vai fazer menos 40. Aí eles vão lá e tem que pôr uma certa quantidade de aditivo para não congelar em menos 40. Gente, não tem como ser feliz numa temperatura dessa. Então, por isso que isso aqui é verdade. Eles usam esses anticongelantes para diminuir a temperatura de congelamento, ali, a temperatura de fusão, né, que a gente usa normalmente para falar. Aqui nesse caso a gente se refere à temperatura de congelamento. A gente está pensando do líquido para o sólido congelando, tá bom? Quando a gente fala temperatura de fusão, a gente está pensando no sólido derretendo, que é fundindo, beleza? C. Quando o sal é espalhado nas ruas onde... Meu Deus. Quando o sal é espalhado nas ruas dos locais onde o inverno é muito rigoroso, como nesses países que eu falei, evita-se que o gelo derreta e provoque o alagamento nas estradas. Não, pessoal, eles não estão preocupados do gelo derreter e alagar. Eles estão preocupados com aquele gelo na estrada impedindo você de transitar. Então isso aqui está errado. Eles jogam sal no gelo.
Tem a pista lá, tem o lugar que tá cheio de gelo. Eles jogam sal para quê? Para o sal diminuir a temperatura de congelamento, né? E aí ele passar para o estado líquido. Então, tá fazendo, vamos supor, 0 graus. Se você não jogar, em nível do mar, tá? Tá fazendo 0 graus. Se você não jogar sal, aquele gelo vai ficar ali, derretido. Quando você jogar sal, aquela mistura água com sal, a 0 graus, ela fica líquida. Por quê? Porque a temperatura de congelamento não é mais 0, é tipo menos 10. Então, estava 0 graus, o gelo estava lá bonitão. Você jogou sal, agora a temperatura de congelamento daquele gelo não é mais 0, é menos 10. Aí, num ambiente de 0 graus, ele está líquido. E aí o gelo começa a derreter, derreteu, libera as vias para o pessoal andar de carro. Super perigoso também, que o carro desliza. É super. Você procurar carro andando no gelo, carro batendo no gelo, eles deslizam, é uma bagunça. Então, não é por medo de alagamento, tá? Isso aqui é uma coisa bem chata de estudar, né? Porque não faz parte do nosso cotidiano. Usar anticongelante em carro, jogar sal para evitar gelo na pista. Mas são exemplos usados quando a gente estuda propriedades coligativas, tá bom? Aqui no caso, né? Eu coloquei 2 exemplos aqui aleatórios, né? Água pura a nível do mar congela em 0 graus. Coloquei uma quantidade de soluto, vai congelar a menos 7. Se ela vai congelar a menos 7, quando tiver ali a menos 2, não vai virar gelo, vai ficar líquida. Beleza? Então facilita o derretimento. D, osmose, né, que eu falei aqui de qualquer jeito. Osmose é um processo físico-químico que envolve passagem de água de um meio mais concentrado para outro menos concentrado. Não, pessoal. A água sai do meio menos concentrado e vai para o mais concentrado. É o contrário. Vou colocar aqui um exemplo. Ó. Eu peguei aqui a mesma água e a mesma água com sal e coloquei uma membrana semipermeável. Agora eu tenho aqui um... Não é mais um becker, né? É uma vasilhona. Eu tenho uma membrana aqui, uma membrana semipermeável. Nessa membrana semipermeável, o soluto não consegue passar para cá, tá? Mas a água, o solvente, tem fluxo liberado. Ela pode ir para a direita ou pode ir para a esquerda. Então aqui eu tenho água pura e aqui eu tenho água com soluto. Com soluto. O que vai acontecer? Por causa de potencial químico, outras coisas que a gente não estuda direito no nível médio, eu não vou explicar aqui em detalhes, o solvente ele vai migrar, osmose é quando migra o solvente, tá? O solvente, a água aqui no caso, ela vai migrar para o lado que tem mais soluto para tentar diluir esse soluto, por causa dessa questão de diminuir o potencial químico que tem aqui. É um conceito que a gente não estuda direito no médio. Mas o experimento é esse, ó. Olha só, olha para minha imagem aqui. Início, mesmo nível de água pura e água com soluto. Agora, hein? Olha a animação, olha a animação. Olha lá. De novo, hein? Antes, depois, ó. Nossa, gente, a animação é tudo de bom, né? PowerPoint é vida. Então, o que aconteceu aqui? O solvente puro migrou para o lado direito para tentar diluir esse soluto. Então, o osmose é um processo físico-químico onde envolve a passagem de água de um meio menos concentrado, e o meio menos concentrado chama hipotônico. Se você estiver anotando isso, coloca aqui, ó, eu não coloquei, tá? Hipotônico, então pensa que tem um pouquinho de soluto aqui. Saiu do hipotônico e foi para o hipertônico. Então, ele sai do menos concentrado, do hipotônico, pouco, tá? Para o hipertônico, hiper, muito. Então, é o contrário. E aqui, ó, quanto mais soluto, maior pressão osmótica. Então, desse lado tem maior pressão osmótica, desse lado tem menor pressão osmótica. Às vezes você pode colocar essa seta uma para um lado, outra para o outro. Aí a seta, a quantidade de água que está indo para cá é menor do que a quantidade de água que está indo para lá. A tendência é isso daqui ir abaixando muito, isso aqui subindo muito. Por quê? Porque para lá a pressão osmótica, né, que tem desse lado aqui, ela é maior. E aí às vezes você representa uma seta para a direita, uma seta para a esquerda, e aí para a direita
Para a direita o fluxo é maior, porque desse lado, com o soluto, você tem maior pressão osmótica. Beleza? Tudo bem? Aí tem a questão da pressão atmosférica, a pressão. Tem todo um monte de coisa aqui que para você teria que representar para a gente estudar isso em detalhes, tá? Mas lembra que isso aqui está ao contrário. É hipotônico para o hipertônico. Beleza? Então o pessoal coloca seta atmosférica, aí seta atmosférica mais a pressão osmótica, aí ele sobe para fazer o balanceamento aí dessa pressão. Por isso que tem maior pressão osmótica com mais soluto. Bom? E quando acrescentamos açúcar na água, açúcar é um soluto, tá? Pode ser sal, pode ser açúcar. Qualquer soluto vai causar esse efeito coligativo, esse efeito de propriedade coligativa. Quando acrescentamos açúcar na água que está prestes a entrar em ebulição, a temperatura de ebulição do líquido diminuirá. Então a água está fervendo. Isso daí acontece quando você está fazendo café. Beleza que o açúcar, ele não está ali a 100 graus. Aí tem uma diminuição de temperatura também. Mas esquecendo isso, está fazendo café. Se você não faz café, faça café. Você tem que lavar a louça, fazer café, você tem que trabalhar em casa, né? Não é só ser um vagabundo e ficar com as pessoas te servindo. Quando você está fazendo café, né? Você tem que saber fazer café. Quando a água está fervendo e você joga o açúcar, então a água estava fervendo, estava 100 graus. Quando você joga o açúcar, beleza, o açúcar estava numa temperatura menor. Esquece esse efeito. Quando você joga o açúcar, a temperatura de ebulição não é mais 100 graus. Ela aumenta, por exemplo, ela vai a maior temperatura de ebulição conforme você adiciona um soluto, no caso açúcar. Então a temperatura de ebulição sai de 100 e vai, por exemplo, para 103. E aí ela sai da ebulição. Então, quando você acrescenta açúcar na água que está prestes a entrar em ebulição, a temperatura de ebulição aumenta. Às vezes, quando está ebulindo e você joga açúcar, ela para de ebulir. Tem o efeito do açúcar estar numa temperatura menor. Também tem esse efeito coligativo da temperatura de ebulição, sair do valor que está e ir para um valor maior. E aí ela para de ebulir, para de ferver quando você joga um soluto ali. Jogou sal, jogou açúcar, ela para de ebulir na hora. Esses termos e conceitos aqui para a gente revisar é muito bom. Conseguimos estudar bem por essa questão 45. Terminamos a prova, mas terminamos o vídeo? Não. Por quê?